Olá, tutor apaixonado! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Pet Prato. Aqui a gente fala de alimentação natural e de bem-estar para o seu cão, para o seu gato e para você. Afinal de contas, quando os nossos animais de estimação estão bem, felizes, bem tratados, isso tudo se reflete na nossa casa e em nós também. Antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Amparo, eu sou nutricionista. Se você está passando aqui pela primeira vez, precisa saber que eu tive 2 cachorrinhos Dachshund e eu alimentei eles com alimentação natural durante anos. Isso garantiu saúde e longevidade para os meus peludinhos. Agora eu tenho gatos, mas eu continuo trabalhando com alimentação natural para pets, junto com a doutora Fernanda Davi Figueiredo, a nossa veterinária. E é por isso que a gente tem este canal, o nosso Instagram e vários infoprodutos relacionados à alimentação natural que você precisa conhecer. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Olha, hoje a gente vai conversar sobre os diferentes tipos de alimentação natural que existem para cães. Você sabia que tem jeitos diferentes de você oferecer alimentação natural para o seu cãozinho? Pois é, eu também não sabia disso antes de entrar nesse universo todo. Mas chegou um momento em que o meu peludo, o Strike, ele desenvolveu uma dermatite. E aí, assim, a gente buscou tudo quanto era opção para tratar dele. E foi assim, depois de muita pomada, depois de muito remédio, depois de muita prednisolona, depois de muito corticoide, a gente encontrou um veterinário que falou pra gente, né, que a questão toda da dermatite, de toda aquela questão alérgica, podia estar relacionada com a ração que ele comia. E foi aí que a gente descobriu, porque eu também não sabia que isso existia, a gente descobriu a alimentação natural. Esse veterinário nos indicou uma outra veterinária, né, especialista no assunto, uma veterinária nutróloga, e ela passou toda uma receita, né, com vários alimentos diferenciados. E junto com essa primeira veterinária, né, eu uni a minha expertise de nutricionista para melhorar ainda mais a dieta do meu peludinho, do meu Strike, e foi assim que a gente conseguiu controlar a dermatite dele. A partir daí, eu virei uma apaixonada, defensora efusiva da alimentação natural para cães. Dei isso para os meus peludinhos até o fim da vida deles. Trabalhei com isso, foi meu ganha-pão durante a pandemia e é por isso que a gente hoje está aqui com esse projeto lindo, maravilhoso, para fazer de você também um tutor apaixonado, apaixonado pelo seu pet e pela alimentação natural. E aí, bom, entrando nesse universo da alimentação natural, é importante que você conheça os 3 diferentes tipos de alimentação natural que existem para o seu cão. A gente tem basicamente 2 divisões: alimentação natural crua e alimentação natural cozida. E aí, gente, o que acontece? Um objetivo maior da alimentação natural é imitar, né? É fazer com que o seu pet, com que o seu cãozinho se alimente da mesma forma como os ancestrais dele se alimentavam lá na natureza, né? Os ancestrais lobos, que os nossos cães, eles são evoluções domesticadas dos lobos. E o que acontece? Porque, né, qual é a finalidade de fazer esse movimento? É a gente respeitar a função digestória, todas as enzimas digestivas, o trato mastigatório, o trato intestinal do nosso cão. Então, todo esse aparato metabólico está preparado, está apto a atuar com esse tipo de alimentação. E aí, o que a gente fez? A gente domesticou, né, esses lobinhos, foi domesticando, deixando eles mais
dóceis, mais próximos da gente, né? Com uma inteligência compatível com a nossa, então ocorre um entendimento, um adestramento. Todas essas coisas fazem com que os cães sejam muito próximos, né? Hoje um cão é muito mais próximo de um ser humano do que do lobo, que é o seu ancestral. Entretanto, metabolicamente, lá dentro, né, do seu metabolismo, seu trato digestório, toda a sua questão hormonal, todo o seu aparato enzimático, ainda é muito próximo do que ele era lá na natureza. Quando a gente oferece uma alimentação natural, a gente está respeitando muito mais essa natureza dele, a gente está fazendo com que o metabolismo dele seja mais equilibrado, e aí a gente entra então com a alimentação natural, né? A gente entra não, né? Mas assim, a gente compreende que a alimentação natural crua com ossos é a alimentação mais próxima deste animal à sua própria natureza. Então, como eu disse, a gente tem alimentação natural crua e alimentação natural cozida. A alimentação natural crua, ela pode ser com ossos ou sem ossos. E quando a gente pensa numa alimentação natural crua com ossos, a gente tá no patamar máximo de proximidade que essa dieta tem lá da natureza deles, né? Se eles fossem lobos, se eles estivessem ali no seu modo selvagem, eles se alimentariam dessa maneira. Como que eles fazem isso? Eles caçam, né? Primeiro eles sentem fome, eles têm a sensação de fome. Aí eles vão buscar as presas, eles caçam, eles matam a presa e eles comem a presa por completo. Eles comem as vísceras, eles roem os ossos, eles comem a carne, eles comem a pele, né? É até triste, né, falar tudo isso. Mas a gente sabe que na natureza esse é o padrão de equilíbrio, de que um animal maior vai caçar um animal menor, vai comer esse animal para garantir sua própria sobrevivência. Isso é a vida, né? Por mais horrível que pareça, mas é o que é. Então a gente tem, né, o padrão MOR de alimentação natural, que é a alimentação natural crua com ossos. Depois, né, a gente vai explicar todos os tipos de alimentação natural e depois a gente vai falar os prós e os contras e por que umas e não outras, tá? Então, assim, depois da gente ter essa questão da alimentação crua com ossos, a gente vai ter alimentação crua sem ossos. E a partir daí, a gente começa a organizar, né, a verificar a necessidade de usar alguns suplementos para nossa alimentação natural. O que acontece? O que são os ossos, né? Os ossos são excelentes fontes de cálcio. Além deles serem excelentes fontes de cálcio, de colágeno, eles também são excelentes limpadores, vamos dizer assim, né? Excelentes escovas de dente para os nossos pets, né? Para os pets em geral, para os animais que comem ossos lá na natureza. Então, não existe acúmulo de tártaro, não existe sujidade, né, na boca de um animal que caça e rói o osso da sua própria caça. A gente pode pensar, então, na alimentação natural crua, sem ossos, que é uma alimentação onde as carnes, né, as proteínas, as vísceras são oferecidas de forma crua, óbvio, né, o nome já diz, e a gente não adiciona os ossos dessas carnes, né, os ossos que seriam dos animais que estão fornecendo essas carnes. E aí a gente precisa pensar em adicionar outras fontes de cálcio para a gente conseguir equilibrar a dieta deste animal. E beleza, estamos oferecendo carnes cruas, alguns vegetais, no caso dos cães, alguns alimentos fontes de carboidrato. Depois dessas duas opções de dietas cruas com e sem ossos, a gente tem a opção da dieta cozida,
que aí sim a gente está olhando para um animal domesticado, um animal que já tem um pensamento, um mindset, diversas atitudes, né, diversos hábitos muito mais próximos do ser humano que o domesticou do que o seu ancestral selvagem lá da natureza. Então, a gente vai ter hábitos, entretanto, lembra que eu comentei com vocês já, né, que internamente na questão de produção de enzimas digestivas, de motilidade de trato digestório, de padrões hormonais, tudo está funcionando conforme a natureza do animal. E aí, ele pode, então, ser submetido a uma dieta cozida e sem ossos. Dieta cozida nunca tem osso, tá? O osso jamais pode ser oferecido cozido para nenhum animal, beleza? Essa dieta natural cozida e sem ossos, né, com ausência de ossos, ela serve para alimentar o animal, né, oferecer para ele uma série de estímulos olfativos e sensoriais, né, de maneira geral, né, visuais, palatáveis, etc. Então, é uma dieta que ainda está muito mais similar à dieta do ancestral dele selvagem do que a uma dieta de um animal 100% domesticado. Então, é uma dieta extremamente saudável para o seu pet, é uma dieta que utiliza o potencial metabólico dele no seu máximo e é uma dieta bastante equilibrada para ele. Muito mais do que a maneira como a gente se habituou a alimentar os nossos animais domesticados, que é com ração industrializada. E por que isso? Porque a ração industrializada é feita quase sempre, né, com grãos, cereais, coisas que eles não comeriam na natureza, coisas que, na verdade, eles não têm nem condição metabólica de aproveitar, e porque ela é seca. Então, ela exige do animal uma mastigação que não é uma mastigação, vamos dizer assim, natural, né, desenvolvida pela natureza dele, e também exige uma ingestão, um nível de ingestão de água que está acima do nível de consumo habitual dele. Mas o objetivo do nosso vídeo de hoje era dizer para você que a gente tem 3 tipos de alimentação natural: alimentação natural crua, com ou sem ossos, e alimentação natural cozida, que é sempre sem ossos. Um ponto muito importante para você acompanhar: se você está falando da dieta de cães, a gente inclui na dieta dos cães sempre alimentos fontes de carboidrato, arroz, batata, alguns cereais, né, de maneira geral, e estes alimentos, independente do tipo de comida, né, se você está usando a crua ou a cozida, os alimentos fontes de carboidrato, eles precisam sempre serem oferecidos cozidos. E muito bem cozidos, que é para eles terem palatabilidade e, acima de tudo, digestibilidade, tá? Nem os humanos e nem os animais, nós somos todos mamíferos, então nenhum de nós é capaz de absorver alimentos fontes de carboidrato, sejam grãos, cereais, tubérculos, raízes, amiláceos, etc., sem que eles estejam processados com calor, cozidos, beleza? Então, isso, seja uma dieta crua, seja uma dieta cozida, os alimentos fontes de carboidrato estão sempre bem cozidinhos. Na dieta crua, a gente oferece carnes e vísceras sempre crus, e na dieta cozida, a gente oferece carnes e vísceras cozidos. Entretanto, para um melhor aproveitamento destes alimentos pelos animais, eles devem sempre ser mal cozidos, pouco cozidos, estarem sempre no ponto menos, né? Então, é aquela coisa assim, só mudou de cor, rapidamente, tá? Os animais, né, o trato digestório dos animais, ele é preparado, ele é eficiente no aproveitamento de proteínas, vísceras, etc., crus. E quando a gente oferece a dieta cozida, a gente oferece essas carnes, né, essas proteínas, essas vísceras, num ponto menos.
Na verdade, o metabolismo humano, ele também é um pouco assim, né? A gente também acaba aproveitando um pouco melhor os alimentos que são mal passados. Mas a gente precisa sempre avaliar o risco e o benefício, porque existe um risco em comer carnes e vísceras cruas ou mal passadas. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá bom? A gente vai falar disso mais profundamente em um outro momento. E aí a questão dos ossos que a gente vai rever novamente. Então, os ossos, eles só participam da dieta crua com ossos. E os ossos, eles não podem ser cozidos, nunca, jamais, em tempo algum. Eles vão ser sempre ossos longos, ossos inteiros, e vão ser oferecidos junto como uma suplementação, né? Não é como uma suplementação, mas eles são uma das fontes de cálcio e colágeno na dieta quando a gente está administrando a dieta crua com ossos. Aí, a pergunta que não quer calar, que eu sei que você deve estar com ela chuchando aí na sua cabeça. Será que eu posso misturar os tipos de alimentação natural? Nós não recomendamos isso jamais. Nossa veterinária, ela indica que você selecione um tipo de alimentação para o seu cão. E, inclusive, nos nossos materiais, né, tanto no nosso curso como no nosso e-book, a gente fala só da dieta cozida. Por quê? Porque, gente, como eu já comentei aqui um tempinho atrás, existe um certo risco microbiológico em se consumir carnes cruas. Para que esse risco, né, seja não zerado, mas diminuído, a gente teria que congelar essas carnes, porque elas podem ter parasitas, elas podem ter esporos de parasitas, e para que esses vermes, né, esses parasitas sejam inativados, a carne teria que ser submetida a uma temperatura de congelamento, menos 18 graus, por completo, na peça toda, por pelo menos 72 horas. Então, antes de oferecer uma carne crua para o seu pet, antes de oferecer um osso cru para o seu pet, você teria que fazer esse processamento térmico a, no mínimo, menos 18 graus por 3 dias. Isso daria uma segurança microbiológica aí para o seu pet, para ele não ficar contaminado aí com estas parasitoses, que são parasitoses comuns, normais de serem veiculadas por carnes cruas, tá? Aí, por conta disso, né, por conta desse risco, a gente não recomenda que você use a dieta crua. Outro ponto importante, assim, o que é a dieta mais completa? É a dieta crua com ossos. Ótimo, ela é perfeita, maravilhosa. Só que, principalmente quem vive em cidades grandes, como nós aqui, que vivemos em São Paulo, nós temos muita dificuldade de encontrar no comércio ossos crus, né? Purinhos pra gente comprar, encontrar e poder oferecer para os nossos pets. Inclusive, existem algumas cidades que têm portarias nas quais o comércio de ossos é proibido. Justamente por quê? Porque existe o risco microbiológico no consumo destes alimentos. Portanto, né, a nossa veterinária aqui, a nossa veterinária responsável, a doutora Fernanda Davi Figueiredo, ela sempre recomendou que a gente trabalhasse com a dieta cozida, porque ela é uma dieta segura, tanto do ponto de vista nutricional, quanto do ponto de vista microbiológico. Então, para você oferecer segurança para o seu pet, a gente, né, nos nossos materiais, no nosso curso, no nosso e-book, a gente fala muito profundamente de todos os cuidados para você se organizar, preparar e oferecer a dieta cozida para o seu pet. Mas é importante que você saiba, que você conheça que existem essas opções, né? Que existe uma opção plena, que é a dieta crua com ossos, que existe uma opção também plena e que exige aí um pouco de suplemento, que é a dieta crua sem ossos, e que existe a dieta cozida, que é uma dieta... Olha, quem veio aqui dar aula com vocês. Oi, Marcão. Ai, não quero que me agarre, não quero.
E que existe a dieta cozida, tá? Que também é uma dieta equilibrada do ponto de vista nutricional e extremamente segura do ponto de vista microbiológico, tá bom? Esses são os 3 tipos. Quando a gente tá falando, né, assim, para você que é iniciante na alimentação natural, para você que está querendo começar com isso para o seu pet, a gente recomenda alimentação natural cozida. Para você que quer trabalhar, né, com renda extra, inclusive no nosso curso Renda Extra com Alimentação Natural, a gente fala muito da alimentação cozida, a gente, né, fala plenamente da alimentação cozida. E depois, se você quiser evoluir, aí de repente é você mesmo que está organizando a alimentação do seu pet, é você mesmo que está direcionando, né, as escolhas alimentares do seu pet, você pode partir aí para uma alimentação crua. E ela é boa, ela é ótima, ela é fantástica, né, para o seu pet, ela é estupenda. Inclusive, ela alguns tutores, né, que a gente acompanha aqui, que fizeram essa transição para dieta crua, acham que a dieta crua tem menos, olha a potinha dele aqui, dá menos trabalho, né, menos trabalho do que a dieta cozida. Você tem menos processos para preparar, né, então é bem óbvio, assim, que ela é menos trabalhosa. Entretanto, ela tem esse risco, ela tem alguns cuidados, você tem que ter essa disciplina de congelar a carne e os ossos um pouquinho antes, né, meu chuchuzinho, para oferecer com tranquilidade para o seu pet. Maravilha? O que nós aprendemos hoje? Que existem 3 tipos de dieta natural para o seu pet. A dieta crua com ossos, a dieta crua sem ossos e a dieta cozida. Todas elas são equilibradas nutricionalmente. A dieta cozida é a mais garantida microbiologicamente. Claro, se você fizer todos os processos, né, de forma segura, dentro das normas, diretrizes de vigilância sanitária. E aí você tem então 3 maneiras diferentes de fazer o seu pet feliz. Quer saber todos os detalhes, todos os segredos? Quer saber como transformar a vida do seu pet, deixando ele mais feliz? Encontra aqui os nossos materiais, nosso e-book ou nosso curso de alimentação natural e também o nosso curso de renda extra com alimentação natural para pets, que pode tanto fazer você ganhar um pouco de dinheirinho, como mudar de vida, fazer uma transição profissional aí, enfim, né? Trabalhar com algo que você realmente ama. Eu vou ficando por aqui, o nosso vídeo já ficou bem compridinho, né? Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí o like, deixa a gente saber, faz um comentário, compartilha com quem você quer que também seja um tutor apaixonado. Eu e Marcão, ó, ficamos por aqui. Ah, Marcão, vamos dar um tchau? Tchau, pessoal! Não quer, tímido.